Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos retomar o nosso projeto de extensão, denominado Proposta Administrativa aos Pequenos Empresários. Nós já trabalhamos com esse projeto durante 2 semestres, e esse semestre a gente retoma. Então, nós vamos retomar apresentando novidades, apresentando várias informações importantíssimas no contexto do pequeno empresário. Não deixe de acompanhar o projeto, não deixe de assistir às aulas, né? Eu sou o professor Sérgio Paiva, sou professor da UFMS, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, nós fazemos parte de uma das melhores universidades federais do Brasil, né? E é isso que está lá no ranking. Então, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de passar para vocês, compartilhar com vocês alguma coisa do nosso conhecimento, aquilo que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Então, essa proposta administrativa aos pequenos empresários, né, conforme já foi dito lá no início do projeto, é algo totalmente gratuito. Ele vem para ajudar os pequenos empresários na labuta do gerenciamento dos seus negócios. Sabemos que não é nada fácil. Então, para isso, nós vamos trazer, né, algumas novidades ao longo desse semestre. Hoje, dia 14 de 3 de 2023, a gente retoma a nossa apresentação. Nós vamos falar um pouco a questão da visão de Kotler sobre o varejo e o atacado, como que a minha empresa fica nesse contexto, né? Como que a minha pequena empresa, eu sendo varejista, eu tendo a minha loja para oferecer os meus produtos ou o meu serviço, qual é a minha melhor postura, como que eu vou me encontrar, me identificar no contexto mercadológico da minha sociedade, da minha cidade, como que isso pode me ajudar a conduzir a minha empresa, né? Vale a pena dizer que as pequenas empresas, sempre digo nessas aulas desse projeto, uma pequena empresa deve ser conduzida como se fosse um veículo. Para conduzir um veículo, eu preciso saber onde que eu desejo chegar, qual seria o meu destino. Então, a empresa ela precisa dessas questões, dessas reflexões. Eu estou conduzindo a minha empresa para qual direção? Como que eu vou administrar a minha empresa se eu não sei para onde eu quero ir? Então, eu preciso definir de maneira exata para onde eu quero ir com a minha empresa, o segmento, a proposta, se eu vou atender o meu cliente de uma maneira mais especializada ou se eu vou atender o cliente de uma maneira mais genérica. Então, são propostas, né, que a aula de hoje nos ajudam, vão nos ajudar muito. Então, nós vamos seguir a referência de Kotler. Quais decisões de marketing são tomadas pelos intermediários? Quem são os intermediários? Nós vamos ver isso na aula de hoje. O que o futuro reserva para as marcas próprias? Um breve relato sobre o atacado. Que nessa figura ilustra a questão do varejo. Onde que eu estou dentro dessa figura, eu sendo um varejista, eu sendo um pequeno empresário? Eu estou sempre, né, na denominação de varejista. Então, eu sou um intermediário. Eu estou entre o produtor, a produção e o consumidor. Veja, essa linha de produção, onde o varejista aparece, né, eu estou como intermediário. Há outras figuras também, como o atacadista, o distribuidor. Nessa linha aqui, nesse processo produtivo, nessa linha de produção, eu tenho mais ilustrações para demonstrar para vocês. A produção, o produtor, o atacado, o atacadista, o distribuidor, o varejo, o varejista, o consumidor, a figura do consumidor final.
Então, o atacadista, o distribuidor e o varejista são os intermediários que estão entre a produção e o consumidor final. Então, eu estou aqui com a minha pequena loja. Eu dependo do meu distribuidor, ou eu dependo de um atacadista, né? Ou o meu distribuidor depende de um atacadista. Então, assim é a linha de produção. A linha de produção é demonstrada dessa maneira para eu me achar, para eu entender aonde que está ou aonde estão as minhas lojas, ou a minha loja, a minha pequena loja, né? Já que esse projeto é destinado aos pequenos empresários. Varejo, né? Então, aqui a gente tem a figura do varejo. O varejo inclui todas as atividades relativas à comercialização. Essa comercialização pode ser de bens ou de serviços, diretamente ao consumidor final para uso pessoal, né, e não comercial. Então, a minha empresa, ela existe para eu atender o consumidor final. Eu sou um pequeno empresário, eu tenho lá a prestação do serviço, ou eu tenho os meus produtos para ser vendido para uso pessoal do meu consumidor, do meu cliente. A minha empresa, ela não tem, ela não é habilitada para eu atender o meu vizinho, que também tem uma outra loja. Então, o varejo, né, a questão ser um varejista, ter uma loja, ela está habilitada dentro do contexto mercadológico do nosso país, nosso estado, do nosso país, do nosso município, ela está habilitada para atender ao consumidor final, o meu cliente. Tá? Quem vai atender o meu vizinho, o meu concorrente, são os atacadistas, os distribuidores e assim por diante. Um varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo. Então, aí, nós vamos já ter uma definição de nosso negócio. Principais tipos de varejista. Loja de especialidade. A loja de especialidade, nós estamos habituados a entender. Uma loja que vende produtos específicos de higiene alimentício. São lojas que atendem o consumidor dentro de algumas especialidades, ou seja, de algum nicho, de alguma marca, né? Essas lojas de especialidades, elas atendem às exigências dos seus fornecedores. Os seus fornecedores vão passar os produtos, e esses produtos, obviamente, eles poderão ser até, por exemplo, Cacau Show. É uma loja de especialidade. Número 2, loja de departamentos, lojas que têm os departamentos, departamento de higiene e limpeza, departamento de higiene alimentício. Então, nós temos os departamentos. Então, dentro desse contexto, nós vamos entender que a loja de departamento, né, ela existe, só um erro técnico. O terceiro, supermercado, né, é um outro varejista que nós estamos bastante habituados. O quarto, loja de conveniência. Aí nós temos o quinto, farmácia, loja de desconto. Então, são estes, né, são estes os tipos, né, de varejo existentes, pelo menos os mais usados. Loja de ultra desconto, valor mínimo. Oitavo, varejista off-price, aquele varejista que está sempre em campanha de liquidação. Super lojas, são as lojas maiores.
showroom de vendas por catálogos, varejistas que atendem à preferência do consumidor, como, por exemplo, autosserviço, autoatendimento, serviço limitado, serviço completo. Aí a gente vai ter, dentro do varejo, a loja, o varejo sem loja, aquele representante. Pode ser dividido como que esse representante trabalha. Venda direta, geralmente ele trabalha com venda sob catálogo, né? Marketing direto, que inclui telemarketing, venda pela internet, ele pode trabalhar tanto no telemarketing, ligando para as pessoas, oferecendo seus produtos, como pela internet. Máquina de venda automática, isso é menos usual, um serviço de compra, etc. Então, o varejo corporativo, como que eu vou entender dentro do contexto mercadológico, ou seja, no mercado que eu estou dizendo, no comércio, né? Vou pensar lá no centro da cidade, vou pensar lá no calçadão, vou pensar lá no centro comercial. Aí eu vou entender que lá existem vários tipos de varejo. Existe aquele corporativo, que são as empresas maiores, geralmente tem um grupo, aqueles que trabalham com economia de escala, eles trabalham com grande número de produtos, obviamente para oferecer um preço melhor para o consumidor final. Maior poder de compra, ele vai comprar a maior quantidade e, consequentemente, ele pode vender por menor preço. Maior reconhecimento de marcas, funcionários mais bem treinados, etc. Obviamente, é um contexto mais complexo, que exige também maior investimento, maior dedicação, maior treinamento. Tudo é proporcional. Não que a minha pequena loja também não precise disso. Obviamente que sim. Minha pequena loja precisa de treinamento, eu preciso treinar meus funcionários, os colaboradores, eu preciso definir os meus parceiros, que são os meus fornecedores, que vão me ajudar no dia a dia nas compras. Então, tudo isso nós vamos entender dentro do cenário mercadológico, dentro do comércio, como que eu vou conduzir a minha pequena empresa. Principais tipos de organização no varejo corporativo. O que a gente tem no varejo corporativo? Rede corporativa. Então, aqui eu vou só pincelar, pessoal, porque não é o foco, né? Eu vou só apresentar para vocês que existem essas variedades dentro do varejo, mas não é o foco, porque o nosso foco é o pequeno varejista, pequeno empresário. Rede corporativa, rede voluntária, cooperativa de varejo, cooperativa de consumidores, franquia, conglomerado de comercialização, loja de ultra desconto, valor mínimo, varejista, off-price, de liquidação, superloja, showroom de vendas por catálogo. Evolução recente de varejo. Como que nós vamos entender, né, a evolução do varejo. Novas formas de varejo e combinações. Existem uma infinidade. Crescimento das megas varejistas, das grandes redes, crescimento e concorrência das introformatos, surgimento dos fast, declínio dos varejos de mercado intermediário. Então, esse declínio dos varejos de mercado intermediário relata a questão do surgimento das grandes redes. As grandes redes, elas vão sufocando um pouco o pequeno empresário, né? Isso é algo que os pequenos empresários têm que trabalhar, têm que entender, né, que os grandes, eles têm um maior poder de compra, eles têm maiores investimentos, eles têm mais acesso ao recurso, tanto financeiro como outros tipos de recursos. Então, o pequeno, ele vai transitando, ele vai conduzindo a sua pequena empresa de maneira cautelosa, procurando algumas brechas de mercado, né? Como, por exemplo, um atendimento mais especializado para o cliente,
coisa que as grandes redes, às vezes, não conseguem, por ser tão grande, e muitas vezes os colaboradores não conseguem atender todos os clientes, né? Isso abre uma brecha para os pequenos atenderem os seus clientes de maneira mais especializada, com atenção. E isso são as brechas que são apresentadas. A gente tem que observar dentro do mercado as brechas para a gente aproveitar, a gente ter o diferencial. Eu sou um pequeno empresário, porém, eu não consigo concorrer com as grandes redes. Por outro lado, as grandes redes abrem algumas brechas que eu posso entrar, que eu posso conduzir a minha pequena empresa. Como, por exemplo, um atendimento personalizado, uma atenção ao meu cliente. Isso eu posso fazer, isso eu posso ter um diferencial. Então, esse diferencial que me mantém no mercado. E esses diferenciais têm que ser observados. Então, eu preciso tomar uma decisão de marketing. Como que eu vou conduzir a minha pequena empresa? Mercado-alvo. Eu vou ter um mercado-alvo. Eu tiro lá no alto, né? Como que eu vou atender? Eu vou ser especialista? Ou eu vou ser genérico? Os canais de distribuições. Como que eu vou utilizar? Eu vou entrar numa associação, uma cooperativa? Como que eu vou fazer? Como que eu vou conduzir isso? Então, são decisões, né, que eu preciso tomar com a minha pequena empresa para que eu possa conduzi-la melhor, de maneira mais eficiente e eficaz, para que eu possa permanecer no mercado e conseguir ter uma certa rentabilidade, para que eu possa manter a minha família, com os recursos financeiros extraindo desse negócio, dessa pequena empresa, para que eu possa manter aberto no mercado. As dificuldades são diversas, mas há maneiras e possibilidades de um pequeno empresário sobreviver com o seu negócio, manter o seu negócio. Para isso, é que nós estamos propondo, né, algumas observações para ajudar o pequeno empresário. Dentro das decisões que eu possa também enfocar no meu pequeno negócio, eu posso ter um enfoque no preço ou no serviço, dependendo do meu ramo. Né? Se o preço, para mim, for algo que eu consigo ter como diferencial, os preços é um fator chave de posicionamento e precisa ser definido em relação ao mercado-alvo, ao mix do sortimento de bens e serviços à concorrência. Eu, como pequeno empresário, como eu vou transitar nesse caminho espinhoso, onde há uma relação entre qualidade e preço, né? Que muitos clientes entendem e acreditam que aquilo que é barato não é tão bom, ou aquilo que é bom é caro. Né? Existe essa relação mesmo? Como que eu vou conduzir juntamente com meus fornecedores? Aquilo que é bom é caro? Se eu tenho um produto caro, eu vou vender? Eu vou conseguir concorrer com os grandes? Se eu tenho um produto barato, e a qualidade? Como que fica? Eu vou ter depois muito pedido de garantia, de troca, de desistência de venda, devolução. Como que eu vou conduzir isso tudo? Então, são questões, são reflexões que cada um vai fazer dentro da sua empresa, né, lidando com as suas dificuldades do dia a dia. Então, nós precisamos ter essas informações, precisamos conhecer a nossa empresa, o mercado que nós estamos transitando, para que melhor possamos desempenhar, melhor a postura da minha empresa possa ter um desempenho cada dia melhor dentro desse mercado tão espinhoso, tão difícil, tão concorrido. E se a minha empresa também presta serviço, é o segundo, serviço. O varejista deve decidir entre serviços de pré-compra, serviços de pré-compra, serviço de pós-compra, serviços auxiliares. Como que eu vou conduzir isso tudo? Se a minha empresa é de serviços. É uma empresa de varejo, mas eu sou um prestador de serviço. Então, são escolhas, como que eu vou trabalhar, como que eu vou
dar a assistência ao meu cliente. Decisão de marketing. Como que nós vamos ter as decisões de marketing? Alguns termos mais técnicos, né? Atmosfera de loja, atividade, experiência de loja, comunicação. Para nós aqui, comunicação, mais relevante. Alguns varejistas também usam mídias interativas e sociais para transmitir informações e criar comunidades em torno de suas marcas. Comunicação, importantíssimo. Decisão de marketing, a localização. Veja aqui, pessoal, para que nós possamos constituir uma pequena empresa, eu tenho que olhar muito bem a localização. A literatura nos apresenta simplesmente a localização como algo imprescindível do sucesso de um negócio. Tanto é que o autor coloca aqui, 3 segredos. Localização, localização e localização. Ou seja, uma pequena empresa que não está bem localizada, então ela já está assinando a sua falência. Ela já abriu de maneira errada. Ela já está abrindo pelas portas do fundo. Nós precisamos escolher muito bem a localização do nosso negócio, dependendo do nosso segmento. Agora eu tenho as redes sociais, eu não preciso mais de localização. As centrais, lá no calçadão, lá no calçadão, desculpa, áreas comerciais centrais, né? Lá no centro. Shoppings regionais, shoppings de bairro, galerias, unidade dentro de uma loja maior, lojas independentes. Então, tem as localizações. Cada segmento, cada loja deve ser observado a melhor localização. Tem que ter uma relação de custo-benefício. Eu não posso, simplesmente, eu tenho um sonho de abrir uma pequena loja, ser um pequeno empresário, simplesmente eu vou usar aquele imóvel que está desocupado há anos, porque ali o aluguel é mais barato, eu vou começar por ali. Então, não é por aí. Não é em cima dessas diretrizes, né? Eu tenho que observar o meu negócio atrelado a uma boa localização, obviamente. Se eu preciso que o meu cliente venha à loja, e os clientes hoje todos vêm de carro, de moto, então essa loja precisa ter um estacionamento. Ela precisa ter um lugar para receber os clientes. Tem que ser observado isso. Senão, não tem como o cliente vir até a minha loja. Uma marca própria é aquela desenvolvida para os varejistas e atacadistas. Para muitos fabricantes, varejistas são colaboradores como concorrentes. Por que os intermediários se interessariam em patrocinar suas próprias marcas? Primeiro, porque podem ser lucrativas. Se há interesse de alguém patrocinar, porque há a possibilidade de ser lucrativo, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre os intermediários, né? Quem são os intermediários? Os intermediários buscam fabricantes com excesso de capacidade, que produzam a marca própria a custo baixo. Queremos ter produtos bons a custo baixo. É o sonho de todo e qualquer empresário, sobretudo pequeno empresário. A redução no preço é possível em razão do uso de ingredientes de qualidade inferior. Rotulam embalagem de custo mais baixo, mínimo, e o mínimo possível de propaganda.
Pode-se encontrar genéricos de uma ampla variedade de produtos, até mesmo de medicamentos. Os varejistas têm agregado mais qualidade em suas marcas próprias, dado mais ênfase em embalagens atrativas e inovadoras. Isso é importante. Os supermercados passam a acrescentar itens superiores à sua própria marca. Cheio de supermercado aí, empacotando, embalando produtos e colocando a sua marca, seu logo. Embora os varejistas mereçam crédito pelo sucesso de suas próprias marcas, o poder crescente dessas marcas também se beneficiou do enfraquecimento das marcas tradicionais. Então, aí tem uma infinidade de alguns questionamentos, né, sobre a questão do varejo e a sua tendência. Um pouquinho sobre o atacado, que a gente está finalizando já a aula de hoje, né? Então, nós temos os principais tipos de atacado. Atacado os comerciais, atacado de serviço completo, atacado de serviço limitado, corretores e agentes, filiais e escritórios fabricantes e varejistas, atacados especializados. Por que os fabricantes não vendem diretamente aos varejistas e aos consumidores finais? Porque os atacadistas... Por que existem os atacadistas, afinal? Normalmente, os atacadistas executam com mais eficiência uma ou mais das seguintes funções. Então, os atacadistas, eles têm uma especialidade, vendas e promoção. Né? Então, está atrelado, os atacadistas, eles oferecem produtos promocionais para os varejistas. Eles ofertam promoções. Isso é importante, isso gera a divulgação do produto. Compra e informação de sortimento, variedade. Fracionamento em lotes de compra, né? Parcelada, transporte, né? Financia o transporte, próprio financiamento, a venda a prazo, administração de riscos, ajuda o pequeno, informação de mercado, dá sempre uma informação de mercado, serviço de gerenciamento e consultoria. Isso tudo cabe ao atacado ajudar o varejo. Por isso que eu preciso escolher bem os meus parceiros. Né? Então, aqui a gente tem algumas informações, depois vocês vão ler, que a gente está caminhando para o final. Né? E essas informações diz respeito a simplesmente a ilustração da aula, a gente não vai ficar atentando isso para finalizar a nossa aula de hoje. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção. A gente retoma a partir de hoje o nosso projeto e teremos as nossas aulas semanais postadas no YouTube. Muito obrigado. Tenham bom dia, uma boa tarde e até breve.